Amados irmãos, amadas irmãs, nesta série, O Meu Senhor e Eu, a nossa ênfase está no relacionamento entre um servo e seu senhor e o senhor e o seu servo. Vamos então, sob esse prisma, ver em Mateus 25 a parábola dos talentos. Em Mateus 25, 14, nós temos o seguinte: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. No versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Vamos penetrar no sentimento, vamos penetrar na realidade orgânica desses 2 versículos. Aqui diz que um homem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Podemos ver que esse homem confiava em seus servos. Ele não simplesmente confiou, ele chamou. Isso quer dizer que ele teve uma conversa com seus servos. Ele confiou todos os seus bens a seus servos, aos seus servos. Aqui diz, lhes confiou os seus bens. Ele não faria isso se não tivesse confiança. Por isso que aqui diz, lhes confiou os seus bens. Então, o sentimento desse Senhor é um sentimento de confiança para com os seus servos. E aí, ele deu para um 5 talentos, ele deu para outro 2 talentos, e deu para o terceiro 1 talento. Ele não deu de qualquer maneira. Ele não deu segundo a sua vontade. Eu quero dar mais para esse. Não, aqui diz, a cada um segundo a sua própria capacidade. Isso quer dizer que esse Senhor conhecia a cada um desses 3 servos. Ele conhecia a capacidade de cada um. Por isso, ele entregou 5 para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. Ele teve critérios na entrega. Ele tinha suas razões para isso. Por quê? Porque ele conhecia os seus servos. E ele partiu. Partiu confiando nos seus servos. Preste atenção. Se você vai viajar, ficar muito tempo longe e você tem uma empresa, você vai confiar a direção da empresa aos seus colaboradores. Você os chama e você confia tudo a eles. Você vai ou não vai dar explicações, dar orientações? Certamente. Então, isso é algo que está implícito aqui. E ele partiu. Então, nas várias parábolas que o Senhor fala, as várias parábolas mencionadas na Bíblia, vamos então vincular com aquela parábola que foi falada em Marcos 13, a partir do versículo 34, que diz assim: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação.
Tá certo? Nós já vimos essa porção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessas duas porções, esse homem se refere ao Senhor Jesus. É o mesmo homem. Então, por isso, nós precisamos aprender a tomar as várias porções da palavra, precisamos então ajuntar e ter uma visão do todo. Como é o nosso Senhor? Como o nosso Senhor trabalha? Qual é o princípio que rege as ações do nosso Senhor? Nós, como um servo, devemos conhecer. Então, em Mateus 25:14, diz: chamou seus servos e lhes confiou seus bens, e deu talentos para cada um, 5, 2 e 1. Mas como que foi isso? Vinculamos com Marcos 13:14. Dá autoridade a seus servos e cada um a sua obrigação. Então ele falou para os seus servos. Quando ele entregou os talentos para cada um, ele falou aos seus servos o que ele esperava. Bom, então vamos ver, voltando a Mateus 25, vamos ver o que está no versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Eu quero que vocês percebam, amados irmãos, amadas irmãs, aqui diz: saiu imediatamente a negociar com eles. Aqui está um servo que conhece o coração do seu Senhor, sabe qual a missão que lhe foi dada. Então, ele sai imediatamente. E o versículo 17 diz: do mesmo modo, o que recebera 2, tá vendo? Do mesmo modo, significa o quê? Esses 2 servos têm a mesma percepção quanto no que diz respeito ao seu Senhor. Eles saíram imediatamente. Aqui nós podemos ver disposição, podemos ver prontidão, podemos ver encargo. Saiu imediatamente. Ele não disse: não, esse eu viajar ainda tem tempo, eu vou mais adiante um dia, quando eu achar assim, me der vontade, eu vou sair, eu vou negociar. Não foi assim. Ele saiu imediatamente a negociar. Ele tinha satisfação em servir ao seu Senhor. Principalmente que agora o seu Senhor tinha se ausentado e lhe havia confiado os bens, e lhe havia dado os talentos para que ganhasse mais talentos. Nós vemos aqui esse que recebeu 5 e esse que recebeu 2, os 2 tinham satisfação em servir ao Senhor. Eles queriam o melhor para o seu Senhor. Eles queriam que o seu Senhor ganhasse por meio dele. Por quê? Porque eles amavam o seu Senhor. Vocês se lembram daquelas primeiras mensagens? Nós temos que conectar todas elas, porque estamos falando de uma história do Senhor e o seu servo, o meu Senhor e eu. Tá vendo? Então aqui a palavra de Deus diz que o que recebera 5 talentos ganhou outros 5. E aquele que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Esses talentos que eles ganharam ao longo do tempo. De acordo com todo o contexto, não nos parece que eles ganharam 5 rapidinho, depois ficaram de mãos cruzadas, de papo pro ar. Como você pode saber isso? Porque quando eles prestaram contas ao seu Senhor,
o Senhor ficou satisfeito. Você acha que um que ganha 5, depois de ter ganho 5, rapidinho, depois ele fica sentado, né, tomando água de coco. Você acha que quando o Senhor voltar, ficaria satisfeito com esses 5? Certamente que não. Então, eles ganharam de acordo com o que o Senhor esperava deles. Por isso o Senhor ficou satisfeito. Os irmãos estão compreendendo? Então, eles ganharam isso ao longo do tempo. E isso é muito, muito importante. Essa alegria, essa satisfação em servir ao Senhor, porque conhece o seu Senhor, porque ama o seu Senhor, porque sabe que o Senhor pôs a confiança neles. Louvado seja o Senhor, que nós possamos ser como esses dois. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe.